Sejam muito bem-vindos a mais um minicurso ofertado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da UFP. Eu me chamo Ana Cristina, sou bibliotecária e atuo na Biblioteca Comunitária Carlos Castelo Branco. Antes de nós iniciarmos o nosso minicurso, eu gostaria de dar alguns avisos importantes para vocês. Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Piauí, e por essa razão, eles podem demorar para serem enviados. Somente os inscritos e presentes no minicurso receberão certificado, mediante assinatura da lista de frequência virtual, que será colocada no chat logo mais. A qualquer momento da apresentação, vocês poderão expressar suas dúvidas no chat e estas serão encaminhadas ao ministrante. Mantenham seus microfones desligados para evitar interferências no áudio do ministrante. Este minicurso está sendo realizado no formato home office. Portanto, caso ocorra queda de energia elétrica ou de internet do ministrante, o minicurso será reagendado sem nenhum prejuízo para os participantes. O material elaborado pelo ministrante será encaminhado a todos os participantes por e-mail ao final do minicurso. Bem, o minicurso de hoje traz como tema a norma brasileira 14.724, de 2011, apresentação de trabalhos acadêmicos. E este minicurso será conduzido pela bibliotecária Jocieide da Silva Reis. Ela é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí, técnica em meio ambiente pelo Instituto Federal do Piauí, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Piauiense. Jocieide é bibliotecária do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFP desde 2008, atuando nos seguintes setores. De 2008 a 2015, ela atuou no Serviço de Atendimento ao Leitor. Em 2016, no Serviço de Catalogação. E de 2017 aos dias atuais, é a bibliotecária responsável pelo setor de aquisição e seleção de materiais bibliográficos da Universidade Federal do Piauí. Jocieide, seja muito bem-vinda, o espaço está aberto para você. Olá, todos me ouvem? O som está legal? Sim, Jocieide, o som está perfeito. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença. Obrigado, Aninha. Agradecer a presença de todos nesse momento de troca de informações, momento de troca de experiências. Vamos dar continuidade ao ciclo de minicursos do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFP. Nessas últimas semanas, nós temos falado muito de normas da ABNT, quem participou dos minicursos passados. Falamos aí de artigo científico, tivemos a norma de citações, vamos ter também a norma de referência, e hoje nós vamos fazer um tour pela estrutura dos trabalhos acadêmicos. Tá? A gente falou muito e tem se falado muito em normalização, estamos vendo as normas, mas o que é normalização? Normalização
formulação e aplicação de regras para a solução e prevenção de problemas, elaboração, difusão e implementação das normas. Especificamente, nós estamos estudando a norma, ou vamos estudar durante esse minicurso, as normas da ABNT, tá? As normas da ABNT não são gratuitas e elas são de uso voluntário, tá? Não é obrigatório. Por que normalizar? Fala-se tanto em normalização, primeiro, para padronização, né? Organização das informações, reduzir as variações de forma dos trabalhos acadêmicos, ou seja, para ter um padrão, tá? Constituição de uma linguagem única e melhorar a qualidade. Isso permite o quê? A comunicação científica e possibilita a troca adequada de informações. Tá? As normas da ABNT são importantes nos trabalhos de pesquisa porque criam uma uniformidade, ou seja, como eu já falei, um padrão, que é facilmente compreendido por pesquisadores de todo o mundo. Qualquer coisa, se eu estiver falando rápido, qualquer problema no som, tá, gente? Vocês vão colocando no chat, porque aí a Aninha vai me passando, ok? Porque quando eu me empolgo, eu vou falando rápido. Hoje, vamos estudar os trabalhos acadêmicos, em seus três principais tipos, né? Trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e o aperfeiçoamento, dissertações e teses. Documentos necessários para aplicação da NBR 14724. Nós vimos e já ouvimos muito, principalmente nos outros minicursos, que nenhuma norma anda sozinha, né? Então, sempre a aplicação de uma norma, geralmente depende também de outros documentos, de outras normas, tá? No caso da NBR 14724, nós temos a NBR 6023, de 2018, que é a norma de referências, que o minicurso será agora, né, foi reagendado para o dia 2, tá? Às 16 horas. NBR 6024, de 2012, numeração progressiva das seções de um documento. NBR 6027, de 2012, tá? Sumário apresentação. NBR 10520, de 2002, citação em documentos, que aconteceu o minicurso na sexta-feira passada. NBR 6028, de 2003, apresentação do resumo. NBR 12225, de 2004, apresentação da lombada, e as normas de apresentação tabular, do IBGE, e o Código de Catalogação Anglo-Americano, a ACR2, tá? O que nós vamos estudar hoje? Vamos aqui trocar nossas informações, trocar experiências, espero que aprender algumas coisas, rever coisas que foram atualizadas, tá? Nós vamos ver conceitos, regras gerais de aplicação, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, e vamos fazer umas breves considerações, tá? Lembrando que o foco é a NBR 14724/2011, mas nós vamos fazer breves considerações dentro da nossa apresentação da NBR 6027, de sumário, a 6028, tá? E a NBR de resumo, e a 6024 de numeração progressiva, tá? Conceito da NBR 14724. Especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, visando a sua apresentação à instituição, banca, comissão examinadora de professores, especialistas, disciplinados e outros, tá? Esse conceito está na ABNT de 2011, na página 1. Vamos começar pelas regras gerais de apresentação, tá? Vocês estão vendo, eu tentei fazer uma apresentação bem visual, porque a norma ela é bastante técnica, né? E o visual, acredito que ele ajuda bastante. Então, muitas vezes a gente lê alguma coisa, mas a gente visualizando, a gente percebe melhor como é aquela aplicação na prática, tá? Então, as fontes, né?
fonte menor que o texto para as citações diretas, notas de rodapé, número de página e legendas, tá? Anverso, esquerda, anverso, a norma de 14.724, ela diz que a impressão do trabalho, ela pode ser em papel branco ou reciclado, formato A4, tá? E ela pode ser no verso, que é a parte da frente, ou no anverso, que é a parte da frente, ou no verso, tá? Então, o anverso, que é a parte da frente, esquerda e superior 3 centímetros, tá? Esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. E no verso, a gente faz uma inversão, direita e superior 3 centímetros, esquerda e inferior 2 centímetros, tá? Temos a fonte tamanho 12 para todo o texto, e fonte, como eu tinha falado aqui, menor que o texto, para as citações diretas, notas de rodapé, número de página e legenda. A BNT não especifica o tamanho que seria essa fonte, tá? Só diz que é fonte menor. Geralmente, a gente usa o tamanho 12, né, para o texto, Arial ou Times New Roman, que são os estilos mais utilizados, e a fonte menor para citações diretas, notas de rodapé, número de página e legendas, a gente usa o tamanho 10, tá? Ok? E o espaço entre linhas, 1,5, ok? A apresentação, tá, gente? Nós temos capa e lombada, que é externo, tá? Elementos externos, e elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A apresentação da capa, certo? Lembrando, nome da instituição, que a capa, ela não entra na contagem total de folhas, tá, gente? Por isso que é elemento externo, não entra na contagem, certo? Nós temos o nome da instituição, que é opcional, tá? Mas eu ainda não vi. É difícil você ver alguma capa sem o nome da instituição, pelo menos, geralmente o cabeçalho é até um pouco maior, tá? As instituições, as normas, elas são recomendações. Então, as instituições, elas têm uma liberdade para fazer adaptações, tá? Então, não necessariamente se segue, vocês vão ver que dentro da mesma instituição, os cursos diferentes utilizam, às vezes, padrões diferentes, e às vezes ainda tem também as exigências do próprio orientador, ele ainda tem as preferências dele. Então, são feitas adaptações às normas, tá? Nome do autor, tá? Volume, se houver, que eu coloquei, título e subtítulo, se houver, local da defesa, ano de depósito, geralmente fica no final, que geralmente não, que tem que ficar aqui no final, tá? Coloquei aqui, apesar do pouco usual, aí coloquei um exemplo de lombada, lembrando que lombada, ela tem uma norma específica, a norma 12225 de 2004, tá? São um exemplo para vocês visualizarem. Os elementos devem ser impressos no sentido vertical, legíveis de cima para baixo, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, a sigla da instituição, curso e o ano, nome do autor e o título, de cima para baixo, tá, gente? E recomenda-se a reserva de espaço de 3 centímetros e meio na borda inferior da lambada para a colocação de elementos de identificação ou localização do documento. Às vezes, aí, quando você for colocar na biblioteca, você for fazer o depósito na biblioteca, esse espaço, geralmente, ele vai para a etiqueta de localização do documento, tá? Estão todos ouvindo bem, né? Não estou vendo aqui nenhuma pergunta no chat, estou aqui também acompanhando. Então, eu estou Tá tudo bem, Jô, pode né? Estou seguir. dando a entender que estão entendendo e que não tem dúvidas, tá? Tá tudo bem, pode seguir, sem perguntas até o momento. Obrigada, Nina. Elementos pré-textuais, tá? Então, como eu já falei, trabalhos acadêmicos, temos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? Folha de rosto, elemento obrigatório. Ficha catalográfica, que vai no verso da folha de rosto, tá? Errata, folha de aprovação, também elemento obrigatório.
dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo em língua vernácula, obrigatório, resumo em língua estrangeira, obrigatório, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e o sumário, que é o último elemento textual, também obrigatório, tá? Esses elementos, eles se encaixam no trabalho na mesma ordem que estão citados aqui, ok? Folha de rosto, tá, gente? Os elementos, nome do autor, tá? Título do trabalho e subtítulo, se houver. Lembrando que se você quiser o nome do autor, você vai fazer em caixa alta, se você vai fazer com as iniciais maiúsculas, o projeto tipográfico, da forma como eles são apresentados, é de responsabilidade do autor, tá? A norma não especifica isso. Autor, título e subtítulo, se houver, tá? Termo de aprovação, nome do orientador, tá, gente? Termo de aprovação e o nome do orientador, igual tá aqui no exemplo, tá? Margem esquerda e espaço entre linhas simples. E local de defesa e ano de depósito. Tá, gente? Vamos lá. Tá bem visual, acredito que esteja fácil para vocês visualizarem, perceberem como é essa apresentação. Apesar também de pouco usual, eu fiz questão de colocar exemplo de cada elemento. Então, nós temos também o elemento errata, que é um elemento opcional, tá? É a numeração dos erros ocorridos no trabalho, com as indicações de páginas e linhas com as devidas correções. Recomenda-se que seja inserida após a folha de rosto, precedida pela referência do trabalho. Tá, gente? Coloquei aqui o modelo de errata, referência do trabalho, certo? Tem um errinho aqui nessa referência, vocês vão ver, né? Passou aqui despercebido, e vocês ainda vão ver a norma de referência, né? Subtítulo aqui, ele não é em negrito, tá, gente? Só é em negrito o título. Aí vem os elementos da errata. Você faz uma tabela, coloca a folha, a linha, onde se lê, leia-se, ou seja, onde está escrito cooperação, leia-se cooperação. Ele faz uma correção, tá? Folha de aprovação, tá? Mais uma vez, nome do autor, título, nesse caso aqui, título e subtítulo, coloquei no exemplo já do trabalho, da folha de um trabalho de conclusão de curso, termo de aprovação, tá? Que é o tipo de trabalho, objetivo, instituição e área de concentração. Lembrando que área de concentração são para trabalhos de pós-graduação, tá? No caso dos trabalhos de graduação, não precisa essa especificação, ok? Data de aprovação e a banca examinadora. São os membros da banca com nome com titulação e instituição a que pertence. Okay? Dedicatória, elemento opcional, texto livre, onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho a alguém, tá? Então, é só um exemplo para vocês verem, visualizarem. Agradecimento, também texto livre, onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho a pessoas que auxiliaram na elaboração do trabalho. Os títulos, lembrando que os títulos das sessões sem indicativo numérico devem ser centralizados em caixa alta, tá, gente? Tem tudo em maiúsculo, ok? Epígrafe, tá? Também texto de alinhamento livre, certo? Folha onde o autor representa uma citação, apresenta oi, tá todo mundo ouvindo bem, tá? Ok? A Anne colocou aqui que tá cortando o áudio. Anne, tá ouvindo? Melhor? Ah, ok. Folha onde o autor representa uma citação, seguida da indicação de autoria. Gente, e a epígrafe, geralmente,
ela, geralmente não, ela tem que ser, você faz um efeito relacionado com a matéria tratada no corpo do trabalho, tá? A Anne, você conseguiu estar ouvindo, né, Anne? Certo. Então, vocês podem ir fazendo essas ponderações no chat, que a gente vai vendo aqui algumas formas de melhorar, mas sempre você prestar atenção na sua conexão, se não caiu a conexão de vocês, tá? Bom, qualquer coisa, se não estiver visualizando, tenta sair e entrar novamente. Eu não sou expert nessa parte, não, mas eu estou dizendo aqui o que geralmente eu faço, tá? Resumo, lembrando que resumo é obrigatório, tá, gente? Palavra resumo, como eu já falei, título sem indicação numérica, centralizado e caixa alta, também caixa alta e negrito, tá, gente? Esqueci desse pequeno detalhe. Tá? Lembrando que o resumo ele tem uma norma própria, tá? NBR 6028 de 2003, tá, gente? A palavra, depois, se vocês quiserem, junto com o material, também posso enviar as normas para vocês, sempre ter essas normas que eu estou utilizando, sempre ter muito cuidado ao utilizar a norma, em verificar se essa norma é a norma vigente, tá? Não vá utilizar uma norma desatualizada, tá? Então, depois, junto com o trabalho, eu posso mandar esse material complementar, que são as normas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês olhem na norma, olhem no material, acho que fica até mais fácil, tá? A palavra resumo deve ser digitada em caixa alta, negrito e centralizada, tá? E o resumo, eu fiz aqui uma pequena observação sobre o resumo, deve ressaltar objetivos, métodos, resultados e conclusões do documento. A gente recomenda-se parágrafo único e espacejamento simples, tá? Parágrafo único, espacejamento simples. Extensão do resumo, 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos e de 100 a 250 palavras para artigos científicos. Né? Vocês lembram quem assistiu o mini curso da NBR 6022, viu lá que a Karine falou sobre essa parte do resumo nos artigos científicos, tá? E deve conter, ao final, pelo menos 3 palavras-chave separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto, tá, gente? Lembrando, recomendado no mínimo 3, no máximo 6, tá? E o resumo em língua estrangeira, tá? Que também é obrigatório, certo? Elaborado de acordo com a NBR também 6028, e segue a mesma orientação do resumo em língua vernácula. A diferença é que ele é em língua estrangeira. Ele pode ser em inglês, ele pode ser em francês, pode ser em espanhol, aí vai do que você achar melhor. Geralmente, o mais usual é o Abstra, que é o resumo em língua inglesa. Tá? Lista de ilustrações, elemento opcional. Eu vejo lista de ilustrações como elemento opcional, mas a partir do momento que você tem um número razoável de ilustrações, eu vejo que ele deixa de ser opcional e passa a ser até, de uma certa forma, obrigatório. Por quê? Porque para a identificação do seu trabalho, para quem vai, você sempre escreve o seu trabalho, você produz para alguém, ou para alguém avaliar, outras pessoas vão utilizar seu trabalho, vão utilizá-los como referência, você vai ser citado. Então, a gente sempre pensa no leitor, em quem vai utilizar o nosso trabalho. Então, você tem um número grande de ilustrações, então é obrigatório você fazer a lista de ilustrações, né? Facilita, seu trabalho fica mais organizado, certo? Então, vamos lá. Lista de ilustrações deve ser elaborada de acordo com a ordem que as ilustrações aparecem no texto, tá, gente? Figuras, gráficos, quadros e outros, tá? Cada item deve ser designado pelo seu nome específico, figura 1, tal, apareceu na página 9. A próxima já é um gráfico, que apareceu aqui, figura tal, processo, apareceu na página 23. E sempre na ordem, independentemente se mudou, independentemente do tipo de figura, certo? Eu já vi trabalhos com lista de ilustrações com um. Uma figura, a pessoa botou lá, uma figura 1, tá.
Então, nesses casos, não é recomendável, tá? Então, evita colocar. Cada item deve ser designado por seu nome específico, já falei aqui para vocês. Coloquei até o exemplo, mas a gente visualiza melhor na ilustração, né? Quadro 1, comparação do resultado, tal, página 9, certo? Quando necessário, recomenda a elaboração de lista própria, tá? A BNT, embora a BNT ela não diga a partir de quantos elementos deve-se criar lista própria, algumas instituições instruem para que isso seja feito a cada 5 itens. Mas, como eu estou dizendo, isso varia de instituição para instituição, de curso de curso para curso, né? Então, às vezes com 5, e de orientador para orientador. Não sei se vocês perceberam, quem produz sabe que o orientador também tem as preferências dele, ele tem a marca, vamos dizer assim, a marca dele. Então, geralmente, ele pode pedir para você que, não, com 5 eu não quero lista própria, pode colocar na lista de ilustrações, o outro já exige com menos. Então, vai de cada instituição, como eu falei, norma não é obrigatória, norma é recomendação. E as instituições, geralmente, elas fazem adaptações. Jacieide? Jacieide, você me escuta? Gente, parece que nós tivemos um probleminha. Nós estamos aqui tentando resolver. Aguardem só um instantinho, que a gente perdeu a conexão com a nossa ministrante, mas ela está tentando se reconectar. Jacieide? Oi, gente, estão me ouvindo? Oi. Agora sim, Jo, agora sim estamos te É ouvindo. porque a conexão caiu aqui, desculpa, tá, gente? Sabe como é? Home office, internet, né? Tudo bem, Então, Jo, tudo tá? bem. Mas eu percebi aqui, já tentei voltar o mais rápido possível, que a conversa tá boa, tá? Então, obrigada aí, Jo, Aninha, pelo suporte. por Oi, tá nada, ouvindo? querida. Jo, É, você explicava sobre as ilustrações. E isso. sobre isso, a Marta Alencar pergunta o seguinte: ela diz que já viu trabalhos com listas de quadros separados. Pode isso ou não? Ou tem que ser incluso na mesma lista de ilustrações? Marca, né? Marca. É o seguinte, né? Estava falando para você aqui que quando você tiver um número razoável, né? Estão ouvindo, né, gente? Ouvindo bem. Estou Sim, aqui fazendo estamos sim, testes. Jo. Tá? Estamos ouvindo Obrigada, Aninha. bem. Respondendo aqui a Marta. Então, recomenda-se
a elaboração de lista própria. O ideal é que, se você for criar uma lista de quadros, se você for criar a lista de quadros, ou uma lista de figuras, de gráficos, você não tem lista de ilustrações, não é isso? Então, pode sim, uma lista separada de quadros, tá? E supõe-se que você não vai ter uma lista separada de ilustrações, né? Porque a ilustrações, ela vai englobar todos os elementos. Agora, pode tranquilamente você criar uma lista de quadros, não tem problema nenhum. Respondido é Marta, né? Marta, não sei se ficou claro. Sim, ela disse aqui que foi show a sua explicação. Certo. Pois vamos dar continuidade pedindo para a nossa conexão não cair, tá, gente? Vamos lá. Lista de tabelas, certo? Relaciona as tabelas na ordem de apresentação no texto, com cada item designado por seu tipo de número de ocorrência no texto, da versão e título respectivo de número da folha ou página. As listas, elas são muito parecidas em estrutura, né? Vocês estão vendo que realmente não tem mistério. É sempre aquela indicação. Tem um número razoável, facilita a localização do trabalho por quem vai avaliar, por quem vai ler, por quem vai compartilhar seu trabalho, por quem vai citar. Então, o que for para melhorar, para agregar, né, qualidade na sua produção científica, melhor, né? Lista de abreviaturas e siglas, tá? Elemento opcional. Este item consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguido das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso, né? Primeiro a sigla, depois o nome, tracinho, espaço, travessão, espaço, e o nome por extenso da sigla, tá? Quando necessário, recomenda a elaboração de listas próprias para cada tipo, tá? É, lista é lista. Vocês veem que o padrão geralmente é o mesmo, tá? Quando citadas no texto pela primeira vez, devem aparecer com o nome por extenso, seguido da sigla entre parênteses. Porque como é isso? Vamos visualizar isso. Você citou, né, a primeira vez no seu texto, você citou a Universidade Federal do Piauí. Citou a primeira vez, ela vai aparecer dessa forma. Universidade Federal do Piauí, entre parênteses, UFP. A partir da segunda menção no texto, você só usa a sigla UFP, tá, gente? Lembrar muito disso, que a gente vê bastante erro nos trabalhos, bastante equívocos, ou colocar a sigla primeiro e depois o nome por extenso, ou cita a sigla depois por extenso, sigla de novo por extenso. Então, vamos padronizar. Normatizar é padronizar, tá, gente? Vamos seguir uma padronização. E nosso último elemento pré-textual, nosso temido e trabalhoso, né, sumário, né? Quem nunca sofreu quando vai elaborar um sumário, né, gente? O sumário, antes da gente ver o exemplo específico do sumário, eu coloquei aqui algumas observações sobre ele. Ele merece, né, um capítulozinho próprio para ele merece uma atenção maior. Então, eu coloquei aqui o sumário, lembrando que ele tem uma norma específica, 6027 de 2012, tá? E o que é o sumário? É numeração das divisões, seções e outras partes de um documento na mesma ordem grafia em que a matéria nele se sucede. Ou seja, na mesma ordem que os elementos aparecem lá nos textos, tá, as seções, eu coloco no sumário, mesma ordem grafia. Eu não coloco no sumário em caixa alta, lá eu coloquei em caixa baixa. Não. Em caixa alta no texto, em caixa alta no sumário. Em caixa baixa no texto, em caixa baixa no sumário. E na mesma ordem. E grafia, tá, gente? Não esquecer disso. Os elementos pretextuais não devem figurar no sumário, certo? O último elemento pré-textual, e o bichinho é trabalhoso, né? Os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a NBR 6024, né? Falando assim, às vezes parece sistema, a gente vai ver o exemplo para ficar mais fácil.
deve-se iniciar no verso de uma folha, concluído no verso, se necessário. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independentemente do volume consultado. Vamos lá. Estrutura do sumário, certo? Esse é o nosso precioso, estamos falando aqui dele, né, do sumário, tá? Lembrando, texto sem designação, palavra, desculpa, sem designação numérica, título sem designação numérica, vem em caixa alta e negrito, tá, gente? Sempre, não esquecer. E centralizado. Não esquecer, centralizado, caixa alta e negrito, título sem indicação numérica, ok? O mesmo casado e com o mesmo recurso tipográfico utilizado nas seções primárias, tá? Então, na primária, vocês veem que é bem parecido. Primária tá 1, 2, 3, 3.1, sessão secundária, 3.1.3, sessão terciária, e assim vai, tá? Os títulos e subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções, tá? Recomenda-se que sejam alinhados à margem do título do indicativo mais extenso, inclusive dos elementos pós-textuais, tá? O indicativo mais extenso, tá, gente? Ó, sempre, ok, ó, certo? Lembrando, pré-textual não entra no sumário, mas pós-textual entra no sumário, tá bom? A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor, né? A MBR não vai especificar isso, até porque depende de cada trabalho, de cada assunto, de cada tema. As seções não numeradas devem ter o mesmo destaque das seções primárias, tá, gente? Porque são também título sem indicativos numéricos, né? Referências, apêndice, tá? Anexo, ok? Certo? Jo, Oi, Josi, Ana. nós Diga, temos mais uma pergunta da Marta Alencar. diga. Ela questiona: os títulos das sessões no sumário podem ser longos, ou seja, passar de uma linha? Vamos lá. Marta, pode sim. Como a própria a NBR disse, a nomenclatura dos títulos, ela é a critério do autor. Então, não existe uma, vamos dizer assim, uma limitação, tá? Pode passar de uma linha assim, não tem problema nenhum, ok? Tá bom? Tá entendido, Marta? Acredito que sim, Jo. Ela Ah, não. Pronto, ela disse que está amando. também estou gostando de você, Marta, bastante participativa, mas também estou gostando de todo mundo, não é só dela, não, tá? Todo mundo aqui está super interessado, né? Vamos lá. E só para a gente, antes da gente entrar na parte textual, eu queria dar só uma pequena explanação sobre a numeração progressiva, que é a NBR 6024 de 2002, que até a gente já viu um pouquinho aqui no sumário, que é o indicativo de seção, nome ou grupo numérico que antecede cada seção do documento, parte que se divide o texto em um documento que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Como eu falei para vocês, né, sessão primária, sessão secundária, sessão terciária, e recomenda-se até a sessão quinária, tá, gente? Tá bom? Lembrando que a BNT ela não especifica, por exemplo, a sessão primária, negrita e caixa alta. A gente usa como base que os títulos não centralizados e a sessão primárias, eles usam a mesma tipologia. Então, geralmente, sessão primária, caixa alta, né, e negrito, tá? Aí, sessão, tem que haver essa diferenciação. Sessão secundária, ele já usa caixa alta sem negrito, tá? Sessão terciária, usou a caixa baixa com negrito. Sessão quinária, ou sessão quaternária, já usou a caixa baixa sem negrito, tá, gente? Ele só fala de que tem que haver essa diferenciação na tipologia de uma sessão para outra, tá? Então, não especifica se é caixa alta, caixa baixa. Então,
sempre tomar cuidado nessa parte também, tá? Devem ser utilizados algarismos arábicos na numeração, certo? Ok? Não utilizar ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer outro sinal entre o indicativo e o título da seção. Por exemplo, seção primária 1, espaço e o título, certo? Não vai botar aqui seção 1, travessão, como está feito aqui, tá, gente? Eu coloquei um exemplo só para a gente visualizar a forma incorreta e a forma errada, né? Dedinho para baixo aqui, incorreto, dedinho para baixo, ok, certo? Por exemplo, aqui ele colocou um ponto, seção primária. Não se usa esse pontinho, tá, gente? A gente ainda vê muita gente utilizando. Não usa nada entre o número da seção, o indicativo da seção e o título que a sucede, tá? Ok? Todas as sessões devem ter um texto relacionado a ela. Claro, você não cria uma sessão para não escrever nada, sempre vai ter algum texto relacionado àquela sessão. Os títulos das sessões devem ser colocados após o indicativo da sessão, alinhado à margem esquerda, separada por um espaço. E o texto deve iniciar em outra linha, tá? Isso é só para vocês visualizarem. É claro que a gente tem a norma específica, não se preocupem, vou enviar a norma para todo mundo, tá? As normas, no caso, aqui só aqui a gente está vendo, se vocês perceberam, são 4 normas, né? E vamos à parte textual, né? A parte mais longa do trabalho é a parte da introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Introdução, trata-se de um texto introdutório, onde são citados assuntos, justificativo e objetivo. Claro que a gente não vai entrar especificamente nisso, aqui a gente só está falando de estrutura, tá? Desenvolvimento é a parte do trabalho onde a ideia é exposta e desenvolvida. Aqui você deve tratar do assunto detalhado. É a principal parte do trabalho, é o desenvolvimento, tá? E a conclusão, que é a parte de finalização de todo o estudo, o tema é tratado e concluído e os resultados são apresentados. Então, textual, produção, desenvolvimento e conclusão. Aqui a gente não tem muito o que falar, mas coloquei uns exemplos aqui para a gente visualizar, só para a gente ter uma ideia. E para eu falar, e a partir da primeira página textual, começa a numeração do trabalho. Vai contar a partir de qual? A partir da folha de rosto, tá? E numerar a partir da primeira página textual. No caso aqui, introdução, tá? Ó, vê aqui a indicação do que a gente falou, a indicação, o indicativo da seção, desculpa, espaço, introdução, espaço de 1,5 entre o texto que vai suceder, tá? Certo? Paginação, 2 centímetros da borda superior e 2 centímetros da borda direita, tá, gente? Dá trabalho, numerar trabalho também, né? Dá trabalho, numerar documento, gente. Às vezes a gente sofre um pouco. Quer numerar o que não é para numerar, né? Então, mas dá certo. Contar todas as folhas a partir da folha de Rush, iniciar a numeração a partir da primeira folha textual. Já falei para vocês. Espaço entre parágrafos, a ABNT não especifica a questão de espaço entre parágrafos, fica a critério do autor, né? E geralmente é critério do orientador. Venhamos e convenhamos, geralmente o orientador dá uns pitacos, né? Tem as preferências dele, como eu falei. Espaçamento entre linhas, 1,5 para o texto, tá, gente? E o recuo do parágrafo também não especifica, o recuo de primeira linha, tá? Ou geralmente se usa 1,25 ou 1,5, tá? Espaçamento simples, tá, gente? Para citações diretas. Quem assistiu o curso maravilhoso da Ana, sexta-feira, tá? Sobre citações. Espaçamento simples para citações diretas com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas, ilustrações e tabelas, tá certo? E fonte menor que o texto. E como eu falei, a EBNT não especifica o tamanho dessa fonte, geralmente a gente usa o tamanho 10, tá bom? E vamos passando mais uma parte textual só para a gente visualizar. Okay? Que eu falei para vocês das alíneas, né? E eu queria só que vocês visualizassem nesse slide como ficam as alíneas dentro do texto, né?
Evite usar pontinhos pretos para numerar tópicos ou listas. Você vai usar aqui as alíneas, tá, gente? As letras A, B, C, D, tal, até final, tá? E subalíneas, quando necessário, para subalíneas, que nome complicado, que iniciam por travessão. Esse aqui é só para você visualizar. Poxa, ela falou de alínea, de subalínea, eu não sei o que é isso. Não dá para ver, mas aqui é para você visualizar, tá? Lembrando, ó, que que as alíneas, vocês estão vendo aqui, a linha A, né, termina sempre por ponto e vírgula para passar para a próxima. Somente a última é que termina por ponto, onde você finaliza, certo? Ok. Josiede, Oi. a Geisa Chaves pergunta o seguinte: e o espaçamento entre cada sessão? Geisa, né? E Geisa, tu fala do espaçamento entre a sessão e o início do texto, que geralmente nas imagens a gente tem uma ideia, às vezes, que o espaçamento é maior, né? O espaçamento é 1,5, tá? Entre a sessão e o início do texto, e entre o final da sessão e o início de outra sessão, tá? Pronto, Você acredito deixa eu que era essa responder. mesmo. Acredito É, que era essa mesma a dúvida dela, tá? e lembrando, ó, que entre o espaçamento entre o indicativo da sessão e o título da sessão é só um espaço, tá? Certo, Ela sinalizou aqui que foi respondida a dúvida dela. Pode seguir. tá. Realmente a gente tem muita dúvida com relação a isso, né? E nós vamos lá, gente, já estamos chegando nos elementos pós-textuais, né? Estamos finalizando aqui a nossa apresentação, tá? E vamos lá para os elementos pós-textuais, referências, que é o único elemento pós-textual obrigatório, tá? Lembrando que o mini curso sobre referências, ele foi reagendado para o dia 2 agora, tá, gente? Na quinta-feira, certo? Às 16 horas, com a minha colega maravilhosa Vanessa, tá? Não percam. Quem tiver se inscrito, certo? Elemento obrigatório. E lembrando de referência, você só coloca na lista de referência aquilo que foi citado, certo? Referências somente citadas, certo? Nós temos o glossário, apêndice, anexo e o índice, tá, gente? Vamos lá. Elementos pós-textuais, certo? Continuando. Referência. Obedecem à NBR 6023. Não se preocupem, vocês vão ver bastante isso bem especificado no curso da Vanessa, tá? Material que foi utilizado para a confecção do trabalho e obrigatoriamente ele é referenciado. Ordem alfabética do sobrenome de autor. Separadas entre si por um espaço simples, espaço entre linhas simples e alinhadas à esquerda. Não esquecer que a gente vai, todo o trabalho a gente faz lá justificado, né? Quando chega na referência, alinhamento à esquerda. Não esqueça, ela é diferenciada, certo? Continuando, anexo, tá? Opcional também. Não é elaborado, lembrando que tem geralmente essa pequena, a gente tem essa dúvida entre anexo e apêndice, tá? O anexo, não é elaborado pelo autor, servindo para fundamentação, comprovação e ilustração, tá? Identificação por letras maiúsculas, anexo A, certo? Aqui, consecutivas da versão respectivo título e não leva indicativo numérico, certo? Exemplo, anexo A, tabela de classificação de sementes, anexo B, anexo C, tá ok? Por aí vai. Apêndice, que já é elaborado pelo autor, tá? Para completar sua argumentação.
identificado por letras maiúsculas consecutivas da versão e respectiva título. Não leva também indicativo numérico, tá? Título sem indicativo numérico. Exemplo, muito parecido com o anexo, a estrutura, tá, gente? Que muda, anexo não elaborado pelo autor, apêndice à autoria do autor, certo? Identificado por letras maiúsculas, acho que eu já falei isso para vocês, estou repetindo, não leva indicativo numérico. Exemplo de apêndice, apêndice A, cronologia da era Vargas, mas aqui também eu coloquei um exemplo de questionário, certo? Para a gente visualizar. Fica tudo mais fácil quando a gente visualiza, né? Pelo menos eu acredito nisso. E antes de finalizar, eu criei alguns modelos ilustrativos. Geralmente a gente tem umas dúvidas com relação à tabela, como que é uma tabela, o quadro, né, o gráfico, isso são os modelos ilustrativos. Mais uma vez, para a gente visualizar, tá? Modelo de tabela, lembrando, devem seguir as normas de apresentação tabular do IBGE, certo? Quem trabalha com pesquisa, né? Trabalha com tabela, certo? Tabela é uma forma não discursiva de apresentar informações nas quais o dado numérico se destaca com informação centrada, tá, gente? As tabelas, tá? São formadas por linhas, geralmente por linhas verticais, não sei se vocês estão vendo, linhas abertas nas laterais, tá? E se sobressai nela os dados quantitativos, tá? Lembrando que tem que ter a fonte sempre, e a fonte alinhada, deixa eu ver esse alinhamento, alinhada à figura ou à tabela, certo? Não esquecer, você tem que citar a fonte, mesmo quando é de autoria do próprio autor, certo? E lembrando que essa fontezinha aqui, menor que o texto, tá, gente? Geralmente tamanho 10, ok? Isso é para a gente visualizar. Quadros é um tipo de ilustração utilizada para apresentação esquemática de informações textuais. Lá vamos o quadro, todo fechado, certo? Vocês vão ver a diferença do quadro para a tabela, certo? Lembrando que a recomendação, se pode ocorrer um errozinho bem que a fonte, o títulozinho da fonte aqui, geralmente ela é na mesma estrutura aqui da tabela, tá? Ok? Só para vocês visualizarem, também seguem a norma tabular do IBGE, ok? Modelo de figura, a figura, coloquei aqui, certo? A fonte, certo? Só para vocês visualizarem como é que a gente coloca dentro, tá bom? Opa, querendo voltar, vamos lá. Modelo de gráfico, é só para vocês visualizarem mesmo, tá? São só os modelos ilustrativos, tá, gente? Sempre lembrar, quando você for citar, quando você for utilizar no seu trabalho, imagens, algumas fotos, sempre certificar que não vai ter nenhum problema na divulgação daquela imagem, tá? Ok? Modelos ilustrativos de fórmulas, né? Quem trabalha aí com cálculo apresenta fórmulas, certo? E, geralmente, quem trabalha com essa área de cálculo, de exatos, tem que apresentar justamente para facilitar a leitura, tá? E enumeradas aqui, ó, tá? Enumeradas com algarismo, exemplo, né? Tal, tal, certo? E alinhadas à direita, ok? E eu coloquei aqui no final, só para a gente recapitular, o formato, certo? Do A4, a fonte não especificada pela norma, geralmente se usa o Time News Roman, certo? Tamanho da fonte para todo para o texto, tamanho 12, tá? 10, tamanho 10 para as exceções, citações mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas, fontes e ilustrações. Lembrando que a ficha catalográfica é elemento pré-textual e ela é responsabilidade, a elaboração dela é de responsabilidade da instituição, a que seu curso está vinculado, pelo profissional bibliotecário, tá? Espaçamento entre linhas 1,5 para todo o texto, incluindo capa, e simples para citações mais de 3 linhas, notas de rodapé, referência, natureza do trabalho, legendas das ilustrações e tabelas. Certo?
Então, eu estou chegando aqui, finalizando o curso. Não sei se tem perguntas, tá? E aí, a gente vai finalizar aqui o curso, tá, gente? Foi bastante rápido. Acredito que foi de uma forma, tentei passar de uma forma que ficasse bem fácil o entendimento, bem visual. Espero realmente que tenha tido um bom resultado, certo? Jacieide, Ou a Tânia Costa está perguntando se existe alguma norma para os modelos dos gráficos. gráficos, tabelas, quadros, norma tabular do IBGE, tá, Tânia? Vou ver se eu consigo a norma do IBGE para disponibilizar para vocês também, tá ok? Certo? Vamos lá, vamos finalizando. Queria agradecer a todos. Qualquer dúvida, não Zé, esqueça, procure a biblioteca, procure o bibliotecário, certo? Nós temos aí o nosso Zap Zap, nós temos o nosso e-mail e nós temos também o nosso Instagram. Sigam lá, @bccb, certo? Oi, Zô, Aninha. antes de você concluir o seu encerramento, a Geisa Chaves está perguntando: esse posicionamento centralizado, alinhado, título e fontes de quadros, tabelas, é especificado por qual norma? Peraí, a Geisa. Esse posicionamento, é porque cortou aqui, tá, Ana, quando tu estava falando. Oi, eu vou repetir então a pergunta dela. Tá, Ela pergunta qual é a norma que especifica esse posicionamento de centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, do título e certo. fonte de quadros e tabelas. Geisa. Para elaboração do quadro, da tabela, do gráfico, norma tabular do IBGE. Para fonte, alinhamento do título da tabela, ABNT, tá? Certo? Então, para a estrutura em si, para a elaboração do quadro, da tabela, do gráfico, norma tabular do IBGE. Para a fonte, o alinhamento lá do título, ABNT, tá, Geisa? Vou mandar para vocês também a norma tabular, porque realmente é um pouquinho complicado, né? Você vê uma coisa em uma norma, mas nesse tipo de, nos gráficos, na tabela, no quadro, a gente utiliza as duas normas, a ABNT e a norma tabular do IBGE, tá bom? Geisa, eu não sei se lhe respondi, certo? Gente, foi muito rápido o curso. Vamos lá, Sim, diga, Aninha. ela disse que respondeu sim. E aqui nós temos vários elogios para a sua apresentação, muitas pessoas agradecendo pelos conhecimentos repassados. A Janaína diz: excelente, amei. O Carleandro Brito fala parabéns. Nayane Rodrigues, muito bom. Sandra Vale, parabéns, obrigada. Carleandro Brito fala que aprendeu bastante. A Tatiane Sodre fala que foi perfeito. A Tânia também agradece pelos conhecimentos compartilhados. A Tatiana fala obrigada por tudo. Regina Silva lhe parabeniza, Jacieide, e diz que foi uma excelente apresentação. A Sandra diz que vai aguardar as normas junto com a apresentação dos slides. A Gisela também te parabeniza, Jocieide. A Brenda Castro fala, obrigada a todos que organizaram o evento. A Thaís Trindade fala, parabéns, Josinha. A Josiane fala que adorou, tirou muitas dúvidas. A Regina Silva fala que paz e bem a todos, né? Um cumprimento
genérico que ela faz a todos que estão presentes. A Josiane Villanova diz, muito bom. A Marta Alencar diz, foi massa, vocês lacram demais. A Tânia Costa informa, né, fala, ótima apresentação, parabéns, Jô, parabéns a todos os organizadores do evento. A Patrícia Santos diz que descobriu que nada sabia, muito bom. A Erinete Silva diz que adorou o curso. A Hanna Costa agradece. A Janaína Nascimento diz que a apresentação foi fantástica, bem estruturada, abrangente e objetiva. O David Oliveira diz que foi ótima a aula, parabéns. A Gardilene Dantas diz que foi belíssima a sua apresentação, Jocieide. A Anne Moraes diz que fica agradecida por você dividir os seus conhecimentos. Val Anselmo diz que foi uma ótima aula, parabéns. A Geisa se despede, desejando uma boa tarde a todos. A Maria Dorciane diz que amou, que foi uma excelente apresentação e agradece pela oportunidade. Bem, nós, em nome do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFP, agradecemos imensamente você, Jocieide, por ter abraçado esse desafio, por vir aqui compartilhar os seus conhecimentos conosco, agregando muito mais informações e colaborando com o nosso processo de construção do conhecimento. Então, a gente agradece a você, Jocieide, assim como a todos que participaram, que ficaram até o final, e nos encontramos no próximo minicurso, que será na quarta-feira, dia 1º de julho, o minicurso que vai abordar projetos de pesquisa. Então, eu declaro encerrada esta sessão e tenham todos um excelente fim de dia. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ana, pela excelente moderação.